Sextou, pessoal, sextou, esse sextou de licenças assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que muitos de vocês não gostam que os vídeos saiam muito tarde e também não gostam que os vídeos eles não saiam, então eu prefiro postar na madrugada, porque na madrugada quem gosta de assistir à noite vai curtir, já tá voltando aí de repente de alguma atividade que acabou fazendo de final de semana. E outras pessoas que têm um pouquinho de medo assistem pela manhã, mas é bem importante que vocês assistam, principalmente que fiquem até o final para ajudar o meu trabalho. Hoje nós vamos falar sobre um lugar que eu fiquei assim encantada, que se chama a House of Wheels. House of Wheels, ela era uma funerária, ela foi uma funerária até o ano de 2005, então ela começa em 1904 e ela se encerra em 2005, então é bastante tempo mesmo que ela ficou em funcionamento. E detalhe, o dono dessa funerária desde o início era um empresário negro. E obviamente estamos falando de uma funerária e não é uma funerária qualquer, então se prepara, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, verifique a sua inscrição para ver se você já está inscrito no canal. Se não estiver inscrito ainda, se inscreva, também me segue lá, vocês sabem aonde, @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam e sobra um tempinho eu dou uma repostada. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então Penny e Jack, vinheta. A história que eu vou contar para vocês é sobre a House of Wheels. E o que era esse lugar? Esse lugar, no fim, se chamava House of Wheels, mas ela tem toda uma história por trás. A House of Wheels começa em 1940, quando se encerra um outro ciclo. Então nós estamos falando basicamente de duas histórias importantes que se cruzam em ambientes, em situações, épocas muito complicadas. Então vamos tentar entender o que aconteceu, o que era essa funerária, por que essa funerária hoje ela é tão colocada aí como um lugar assombrado, um lugar onde muitas coisas esquisitas acontecem, levando até mesmo um homem aí, um ocultista, a comprar o lugar devido à energia densa, né, que emana desse lugar. Então vamos tentar entender como as coisas chegaram a esse ponto, porque a história é muito interessante e um retrato histórico quando, né, os negros escravizados eles eram livres, porém eles continuavam basicamente ali totalmente à margem da sociedade e não tinham oportunidade de ser alguém. E aí é nessa época que um homem surge. John Walter Wheels, ele nasceu em 1874 em Yellow Springs, em Ohio. Os pais dele eram ex-pessoas escravizadas naquele local, então ele tinha muita força de vontade, muita vontade de vencer, mas ele tinha vontade de verdade, porque ele não era bem nascido, ele não tinha muito dinheiro, ele não tinha nada, ele só tinha muita vontade de vencer. Então, o que vai acontecer é que nos anos que se seguem, ele vai se dedicar a quê? Aos estudos. Então ele vai começar a estudar muito. Ele vai se formar na escola, o que já não era uma coisa muito comum para uma pessoa de cor de pele negra nos Estados Unidos. Então isso era uma coisa que marcava muito ali essa questão toda. E ele enfrentava assim de peito aberto tudo que tinha pela frente sem nenhum problema. Ele chega em Cleveland em 1899, depois de ter se formado. Ele e mais 18 homens negros chegam na região para trabalhar numa greve, né? Eram greves ali que estavam acontecendo com os transportes, que na época eram bondes e tal, então eles eram conhecidos como os fura-greves. Então ele trabalha por um bom tempo aí tentando acabar com essas greves que estavam acontecendo e também com muitas promessas de que depois a vida dele ficaria muito melhor, e acaba acreditando nessa história bonita que contaram para eles, mas a grande da verdade é que depois que acaba então essa crise, né, essa crise no transporte, vamos colocar assim, os fura-greves foram colocados na rua e depois não conseguiam emprego. Só que ele muda um pouco a trajetória da sua vida, porque ele não vai ficar assistindo as coisas descerem pelo ralo paradinho, não. Ele tinha muita vontade de juntar dinheiro e fazer uma faculdade de medicina, porém as coisas não foram ali do jeito que ele queria. Porém, ele continuou ali tentando pelo menos ter um bom emprego para poder fazer dinheiro e para poder pelo menos ter algum controle sobre a vida dele. E vai ser mais ou menos nessa época que ele vai começar a trabalhar como condutor de transportes públicos, que seriam bondes. Ele também, depois, né, de trabalhar um tempo como condutor de bonde, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar outros empregos, com outras funções que de repente colocasse ele ali numa situação financeira melhor. Como Cleveland era um lugar que estava assim em
em muita ascensão. Era um lugar de população vasta e que tinha dinheiro, então não era um lugar ali que tinha muitas pessoas ali pobres. Então tinha empresas funcionando ali, muitas coisas ali aconteciam, coisas que acabavam gerando muito lucro para a cidade e também uma autonomia em relação à comida, né? Eles também eram produtores. Então o que eles produziam? Eles produziam comida, eles produziam dinheiro e eles produziam também empresas. Eles tinham muitas empresas e até hoje Cleveland é um lugar que tem ali uma população um pouco diferenciada. Eles são uma cidade um pouco mais autossuficiente. A questão toda é que quando ele começa a procurar emprego, já com muitas experiências, tendo ele estudado, que já era uma coisa muito difícil ali, principalmente entre os brancos, que dirá entre as pessoas negras daquela época, ele achou que ele teria alguma chance. Então ele começa a procurar emprego como se fossem bancos ou agências, né? Que são aquelas agências de seguro de vida, agências que trabalham com absolutamente tudo, inclusive também alguns testamentos. Então isso também era uma coisa que dava bastante lucro naquela época. Só que alguns trabalhos exigia que ele estivesse presencial ali, falando com a pessoa presencialmente. E todos os empregos que ele conseguia, quando ele chegava aí para uma entrevista, já não era dispensado de cara por causa da cor da pele dele, ele acabava sentando lá, né, olhando para a cara do fulano e recebendo a seguinte proposta: vamos fazer o seguinte, você trabalha nos bastidores e você finge que você é cubano, porque se você for cubano, você pode pegar ali a parte de seguros, seguros de vida, seguros de vários tipos ali, que gera mais dinheiro e assim você pode aparecer. Então, qual é a frase implícita? Você pode ser cubano, mas você não pode ser um homem negro fazendo esse trabalho, porque as pessoas brancas não vão gostar. Então isso é dito para ele explicitamente. Então ele vai procurar uma outra empresa que tinha feito um acordo na época, um acordo onde você não podia tratar as pessoas de forma diferente. Era como se você recebesse ali alguns descontos, algumas coisas do governo para que você pudesse empregar pessoas de pele negra. Ele se casa, ele tem filhos e trabalha nessa agência aí, que fazia a mesma coisa, vendia seguros, fazia de tudo, só que tinha esse acordo, né, ter funcionários aí interraciais. E nem os seguros, então, nessa empresa, ele foi estudando cada vez mais, mas ele nunca conseguiu fazer faculdade de medicina. Então ele começa a se dedicar a uma área que era uma área que gerava muita polêmica. Por mais que fosse uma coisa natural, principalmente numa cidade com tantas pessoas, o assunto funeral era uma coisa muito difícil de se conversar. Então, automaticamente, era um mercado que não era explorado. No lugar existia um grande monopólio de uma única funerária que cobrava horrores para poder fazer o serviço funerário e também não gostava de fazer funerais para pessoas de pele negra. E isso era um problema, porque ele também já via um grande movimento acontecendo de pessoas que não eram brancas, que estavam conseguindo ter o seu dinheiro, ter condições financeiras, porque fazer um enterro também naquela época aos moldes americanos não era barato, são enterros caros, onde precisava de uma casa funerária para preparar o corpo. Então era toda uma situação ali que ele via que muitas vezes as pessoas que não eram brancas não tinham, né, esse privilégio de poder fazer tudo da forma que queria. Sendo ele então uma pessoa muito visionária, ele diz: eu vou acabar com isso, eu vou fazer uma casa funerária onde eu vou poder fazer ali vários tipos diferentes, assim, eu não vou padronizar os enterros, os velórios, eu vou colocar ali de acordo com o que a pessoa pode pagar. E tudo isso vai ser produzido na própria funerária, para que assim a gente possa colocar um preço justo para as pessoas. Ele começou a ser um grande defensor também dos direitos, tá? Dos direitos das pessoas em geral, não apenas das pessoas negras, mas de todas as pessoas ali da classe trabalhadora. Então ele acaba ajudando muita gente a conseguir coisas que antes era só para pessoas ricas. Independente se você tivesse dinheiro, você tinha que ser também branco. Então ele ajuda nessa parte toda. A outra funerária, por incrível que pareça, também era uma funerária que os funcionários, eles não eram brancos, eles eram negros, só que eles só podiam ali cuidar de corpos de pessoas brancas. Então isso era um problema que sempre acabava ali gerando confusão. Algumas pessoas conseguiam fazer os seus enterros, mas os preços eles eram diferenciados, e nós vamos adentrar um pouco mais também nesse assunto. Isso não acontecia apenas em funerais, também acontecia com casas, quando eles começavam a criar casas ali longe, né, das pessoas brancas. Inclusive tem aquela série Teen,
onde você vê uma família negra ali que acaba tendo uma ascensão maior nos Estados Unidos, indo para um bairro de pessoas brancas, o que não era permitido em alguns lugares. E esse slogan todo de não, aqui as pessoas moram melhor, não era uma coisa justa. Muitas vezes eles demoliam 3, 4 casas muito simples das pessoas negras e davam para elas um apartamento minúsculo ali que mal dava para sobreviver direito, ali mal dava para acolher a sua família, e tomava deles as casas, porque assim eles iam colocando eles no lugar, né, que eles quisessem. Eles não queriam que eles ficassem ali meio misturados demais. Eles existiam, estavam ali, mas não precisavam ficar às vistas de todos. Seguindo a linha de raciocínio, ele vai observando tudo isso e diz, bom, é aqui que eu vou montar minha empresa, eu vou conseguir o suficiente para ter respeito e aqui eu vou fazer tanto, né, essa parte funerária de pessoas brancas, como também de pessoas negras e de pessoas de qualquer raça que bater na porta da minha funerária. Só que ele tinha um pouco de dinheiro guardado, mas ele precisava de mão de obra. Não era qualquer pessoa que queria trabalhar numa casa funerária. Então ele chama um amigo dele, chamado William W. Gee, e o William W. Gee fica como se fosse ali um homem que dava ali a parte de mão de obra, né? Ajudava ele com mão de obra, e o John, ao mesmo tempo que ele era sócio, ele também era o gerente, né, da funerária. Então tudo isso ia acontecendo de uma forma que o John, ele sim estava encabeçando tudo. E ele começou a ganhar muito dinheiro com o negócio dele. Por quê? Ele mudou todo o slogan de como eram feitos aí esses funerais para melhor. Então isso ficou uma coisa menos triste para as pessoas. As pessoas gostavam, né, dos serviços daquele lugar, porque era um lugar menos triste. Primeiro que ele começava com cores. Ele dizia que as coisas, as casas, né, funerárias, elas eram muito tristes, elas eram muito escuras, davam uma sensação de frio, de tristeza. Então o que ele fez? Ele pegou essa casa funerária e instalou numa casa que teria sido do sogro dele, né, do pai da esposa dele. E o John, ele começou a pintar o lugar com cores alegres. Então ele colocava cores alegres ou cores claras, e também ele fazia o seguinte: todas as pessoas que estavam ali, né, o seu parente estava recebendo um serviço ali funerário, ele montava, né, tinha um serviço de fazer coroa de flores, que também era toda ali de mão de obra negra. Então ele pegava essas flores e colocava na porta da pessoa que acabou de perder o seu ente querido. Então isso gerava um conforto para as pessoas se sentiam cuidadas, amparadas e acolhidas. E isso era o jeito deles de fazer as coisas. Quando chegava na hora de tratar, né, sobre tudo, fazer todos os acertos para isso acontecer, não era aquela coisa triste. Ele simplesmente chamava a pessoa, tratava com muito respeito e fazia o enterro e o velório dessa pessoa de acordo com a religião da pessoa, o que era uma coisa que também era mais difícil. Então tudo isso era feito em lugares maiores ou menores, mas ele também não dispunha de tanto espaço, e a demanda começou a ser cada vez maior, principalmente pela forma que eles tinham de trabalhar. 3 anos depois, eles já tinham visto bastante lucro, mas eles ainda não tinham conseguido uma sede maior. Então, junto com o Gee, os dois decidem que tá na hora de expandir um pouco os negócios e se mudar. Começou também uma movimentação para tirar, né, essa empresa basicamente ali de circulação, quando surge uma terceira funerária, sendo essa de pessoas brancas. Então eles meio que já estavam tentando engolir ali o negócio ali do John, porque afinal de contas o John de repente poderia ser menos ali aceito pela sociedade. Acontece que eles estavam enganados. As pessoas gostavam do John. O John não era bobo. Ele sabia que o dinheiro, ele podia fazer coisas e dar respeito para as pessoas. Então, ele estava sempre ativo, ajudando as pessoas, ajudando a comunidade e mostrando que ele era, sim, um cidadão que ajudava e ajudava financeiramente o desenvolvimento daquele lugar, de Cleveland. Então as pessoas começavam ali a ter respeito por ele, e isso era uma coisa muito difícil de se conseguir. O Gee, ele começa a ficar um pouco doente, e aí o Gee acaba morrendo. Então quando o Gee morre em 1907, ele se vê como o único dono ali de tudo, né, de toda a funerária. Ele vai comprar a parte do Gee, vai entregar o dinheiro à família e vai mudar o nome. Will e Filhos, que era uma coisa que normalmente as pessoas faziam, eu não sei por que colocar filhos, mas eles tinham
tinham esse costume de colocar filhos. Ele tinha nessa época 3 filhos, e isso é uma coisa que ajudou bastante ele, porque nessa época que o Guy já não tá mais com ele, né, os dois não estão dividindo a sociedade, ele pôde colocar os filhos para ajudar. E os filhos no início ajudavam e tinham uma conduta muito boa, só que isso também vai mudar. Ele tinha 2 meninos e ele tinha uma menina. Nesse momento a gente vai deixar um pouquinho a história da funerária de lado e nós vamos voltar aí 40 anos no tempo pro ano de 1900. Nós vamos falar de um homem importante de Cleveland, um construtor e também um maçom de alto grau, ele era de grau 33, conhecido pela excelência do seu trabalho. O nome dele era Frederick William, e o Frederick, ele tinha assim excelência no trabalho dele, e só você morar ou você contratar os serviços dele já era sinônimo de que você era uma pessoa abastada. Até que ele decide fazer um prédio para ele. Ele decide construir o seu próprio prédio no ano de 1900. Nessa época ele já tinha ganhado bastante dinheiro construindo ali algumas casas, também alguns prédios, alguns lugares também para empresas funcionarem e muitas lojas também maçônicas. Então nessa época o que ele faz? Ele coloca ali toda a energia dele pensando em como ele vai fazer esse prédio. Ele quer fazer como se fosse um prédio, era uma casa com andares e ele queria fazer daquilo um lugar diferente. Ele também gostava muito da ideia de energia, ele era um estudioso de energia, ele achava que tudo você podia canalizar energia, então ele decide fazer desse lugar uma sede também, uma sede maçônica, uma loja maçônica também, esse prédio que ele estava construindo, mas não apenas. Também um lugar onde maçons ali de alto grau poderiam descansar, ficar um tempo, relaxar, enfim, não era um hotel, mas era como se fosse um ponto de encontro, entre outras atividades que iam acontecendo no lugar. Só que o jeito que ele constrói esses 4.500 metros quadrados dessa mansão é um jeito muito diferente. Cada cômodo, cada um dos 42 cômodos que ele constrói na casa, eles têm alguns elementos bem diferentes. Eu vi um rapaz que chama Rick e ele visitou o lugar e você vai vendo elementos que você vai encontrando no trabalho dele, como por exemplo ali, como se fosse o começo, assim, o topo de uma cabeça de coelho. Então você vai vendo alguns elementos assim muito diferentes que as pessoas não conseguiam entender, mas fazia sentido para ele, um sentido mágico, energético para ele. E a ideia que ele sempre ali falava para as pessoas, principalmente para os frequentadores daquela loja, era que aquele lugar ele foi construído para guardar energias. Então, os símbolos colocados ali, eles não foram colocados a esmo, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava formando ali como se fosse um lugar que pudesse canalizar energias e assim eles podiam se juntar, se unir em determinadas datas e fazer ali alguns rituais. Então isso ficou bem marcado e as pessoas sabiam que aquilo acontecia, os viam chegar, eles chegavam, passavam um tempo dentro dessa casa, dessa mansão, e depois de alguns dias eles saíam desse lugar. Então as pessoas sabiam que acontecia alguma coisa lá, mas não tinham ideia do que. Ele também abria muitas vezes para que tivesse ali coral de pessoas que cantavam, principalmente uma colônia alemã, então ele também abria para essas pessoas fazerem como se fosse ali ensaios de um coro. Não dá para saber muito bem quais eram as atividades legais que eram feitas ali dentro, só que tinham algumas que não eram assim tão legais, como por exemplo, quando acontece a lei seca. Não morava lá. O Frederick, ele usava a mansão para poder fazer então de loja e também montar os seus rituais. Ele tinha vários salões, ele tinha vários lugares ali que ele acabou transformando como se fossem bares clandestinos. Então pessoas frequentavam esses lugares, o lugar era conhecido como sendo violento, pelo menos nesses últimos anos aí, do final ali, o começo seria em 1920, começa a lei seca, 1933 ela termina e esse lugar por esse tempo teria funcionado dessa forma. E a gente sabe que nessa época os lugares que tinham bebidas eram lugares que normalmente tinham outras atividades também. E todo mundo acreditava que durante o período, ninguém sabia se isso era feito propositalmente ou não, mas essas energias eles acreditavam que ficavam sendo ali retidas, tinham ali símbolos e eram feitos também rituais para que essas energias ficassem presas no lugar por algum motivo. As pessoas ali então faziam essas atividades e também tinha uma parte que era dedicada para pessoas que eram estrangeiras, que não tinham nenhum tipo de tratamento de saúde. Então essas pessoas elas eram cuidadas nesse lugar, sendo um homem engajado e também por ser um homem engajado com coisas sociais,
pais, né, o Frederick, ele acabava trazendo então pessoas que estudavam medicina, que estudavam ali a parte de odonto, e essas pessoas começavam a atender esses estrangeiros. Uma vez que eles ganhavam experiência atendendo os estrangeiros eles também não precisavam pagar serviços ali muito caros, que era para a parte ali de saúde, e ao mesmo tempo também não eram descobertos, podendo ficar em paz ali, não sendo delatados e uma hora não serem mandados de volta ali para o seu país de origem. A questão é que essas pessoas não eram só estrangeiros, eles também eram ilegais, então quando acontecia o pior, que era o seu falecimento, eles não eram identificados. Então o que acontecia ali ficava de fato ali. E as pessoas que se tratavam nesse lugar não comentavam, tá? Então era uma coisa que circulava apenas para as pessoas que não tinham condições, e aí alguém te sussurrava, olha, vai, né, na casa do Frederick ou vai no prédio tal, que você vai conseguir um atendimento médico. Não é dos melhores, mas é alguma coisa. Então se contam várias histórias aí sobre esse lugar, até que depois de todas essas histórias serem contadas e espalhadas, no ano de 1940, o Sr. Frederick, ele falece, e no mesmo ano de 1940, quem compra esse prédio ou essa mansão, né, com alguns andares aí, é o John. E o John, quando ele decide transformar o lugar em funerária, aí é que a coisa começa a pegar, porque veja só, era um lugar construído para quê? Guardar energia. E aí o John, ele leva não pelas pessoas que ele iria, no caso, cuidar, que seriam pessoas que tinham falecido, mas sim os seus parentes, aquela carga de dor, de energia toda. E ele novamente chega na casa mudando tudo, que era uma coisa típica dele e típica do serviço funerário que ele oferecia. Quando o John entra, visita o lugar, olha aquele lugar gigantesco com mais de 42 quartos, ele diz, bom, agora as coisas vão andar melhor ainda, porque eu vou poder fazer até 8, né, serviços funerários em um único dia, porque tem espaço suficiente para tudo isso. Ele faz o seguinte, ele muda tudo, começando pela cor da casa, então ele já vai mudar a cor da casa para não remeter tristeza em absolutamente nada. Só que ele vai fazer umas coisas também na casa, né, que tinham muitos lugares, muitos quartos, que algumas chamavam a atenção. Existiam lugares que ele fez ali totalmente em temas egípcios, e isso é uma coisa assim que deixou as pessoas muito sem entender, né? Ali uma sala egípcia. Tinha também um lugar que ele dedicava apenas ali para velórios de pequenos que partiam, então tinha brinquedos, porque ele presumia que outros coleguinhas poderiam ir no velório, mesmo que não fosse uma coisa aconselhável, e assim eles se distraíam, e aquilo também agradaria a mãe e o pai, os familiares, porque veriam coisas infantis, temas infantis ali, como se fossem decorações, então tinham bonecas, carrinhos, o lugar era colorido, e ali era feito, até mesmo ali o próprio caixão, ele era feito de uma forma diferente, ele era feito ali apropriadamente para uma criança, nada fúnebre, então ele tinha todo esse cuidado. Tinha também um salão que eles chamavam de salão azul, era um salão muito grande, parecia que você estava no céu, então ali provavelmente eles faziam algum tipo também de missa, poderia ter missa, mais uma vez ele respeitava a religião de todas as pessoas, então tinham salas muito diferentes e de diversos tamanhos, então tinha também o grande salão, que era caso ali viesse a falecer alguma pessoa importante, uma pessoa que pudesse levar muita gente no seu velório e ter espaço para todo mundo. Eles também serviam comida, tá? Porque é normal nos Estados Unidos servir comida, mas normalmente quem levava essas comidas, quem tinha que, né, cuidar de tudo isso, eram os convidados ou a família. No caso, né, dele, não. A própria empresa fornecia tudo isso, então você não tinha que esquentar a cabeça com absolutamente nada. E também tinha os que eram bem simples, só que simples não significava mal feito, então eles tinham ali, o seu caixão era direitinho, tinha um lugar para você fazer um velório. Os velórios eles duravam mais tempo do que duram, né, aqui no Brasil, que algumas horas, lá chegava ali a durar dias, então eles acabavam ali fazendo todo esse serviço se você tivesse pouco dinheiro ou muito dinheiro. Então ele ia fazendo isso de fato, ele se dedicava a isso e ele fazia isso muito bem, administrava absolutamente tudo e nessa época já estava muito rico, mas muito rico mesmo. E a riqueza não para de acontecer, assim, ele foi acontecendo de verdade, o nome dele ficou marcado em Cleveland, então ele é um homem conhecido não apenas pela cor da sua pele, mas também pela cor da sua pele e sua conta bancária, que era uma coisa totalmente estranha, né, para os padrões da época. Logo os filhos dele começam a ter atitudes um pouco diferentes.
Quando eles se mudam para essa casa, eles já sentem uma atmosfera um pouco diferente, eles não gostavam muito ali daquele ambiente. Só que todo mundo conhecia a fama da casa, todo mundo no fundo conhecia o Frederick. E o Frederick, ele não escondia quem ele era e também não escondia qual foi a intenção dele quando criou aquela casa. Isso gera uma dúvida muito óbvia. Será que o próprio John também não estava interessado em comprar aquela casa, não apenas pelo status que ela traria para a empresa dele, e também, né, a quantidade de dinheiro, porque ele teve até 50 funcionários, então tinha muita gente trabalhando ali para a família, e ele coloca os filhos dele ali juntos e acaba deixando de lado um pouco a filha dele. Então a filha dele acaba ficando de lado e os dois rapazes trabalhavam mais ali junto com o pai. Depois de tudo decorado, tudo arrumado, tudo funcionando, ele pega a parte de cima da casa e transforma no lar da família. Então a família passa a morar também na funerária, o que era uma coisa muito importante, porque também existiam funerárias que eram saqueadas durante a noite, e também porque tinham muitos materiais, tinham caixões que eles pediam em cobre, tinha de tudo, tá? Caixões com enfeites de ouro, então essas coisas precisavam ser ali muito bem vigiadas, então eles normalmente faziam isso, né? Colocavam a casa na parte de cima, a funerária funcionava na parte de baixo. Tinha também um porão e também um pouco antes do porão tinha um outro lugar ali. E é muito difícil a gente tentar entender essa estrutura, por quê? A gente sabe muito bem que esses líquidos ali, muitas vezes coisas ali que acontecem durante esse processo, eles precisam ter um encanamento diferenciado, até porque ele poderia arrumar um problema com os vizinhos dele devido a cheiro e tudo que envolve o processo. Temos que ser adultos nessa hora e entender que não é uma coisa muito fácil de ser feita. E depois de tudo ensinado, colocou a empresa, deixou a empresa aí com o nome. Em 1971 ele vai para o quarto dele depois de um dia de trabalho. Ele vai para o quarto dele e falece, tá? Então ele foi um homem que faleceu com bastante idade, morreu ali placidamente, de forma natural, não ficou doente antes, nada. Provavelmente pode ter tido ali um infarto, alguma coisa assim, algo do coração, e simplesmente partiu, mas ele estava mais uma vez com muita idade. E no momento em que isso acontece, no momento em que ele parte, os funcionários do lugar começam a sentir uma coisa estranha, e justamente vai ser isso que vai levar muitas pessoas a descobrirem que ele já não estava mais vivo no seu quarto. Então isso foi quase um aviso. Algumas pessoas diziam que viram a figura dele que acabou se desfazendo no ar, como se fosse assim uma fumaça. Outros diziam que eles teriam ouvido ali como se fossem berros, mas como se fossem berros de brigas. Nesse momento, então, as coisas começam a mudar, mas mudar muito nessa casa. Então, em 1971, a House of Wheels já era uma empresa muito lucrativa, uma empresa que muitas pessoas só tratavam com a House of Wheels, e eles também começaram uma prática que era muito diferente naquela época, que era o pagamento antecipado. Como se fosse um plano que hoje a gente vê muito aqui no Brasil, de você ir lá pagar todo mês um carnê ou pagar todo mês ali uma parcela, né? E você depois não precisar se preocupar com dinheiro quando alguma coisa acontecer na sua família. Então eles já utilizavam esse serviço. E é mais ou menos por aí que as coisas começam a desandar. Em 1971, os filhos dele já estavam ali com uma idade, né, ali ok, todo mundo ali vivendo a sua vida, a irmã colocada um pouco de lado, só que a irmã reprovava muito a atitude dos irmãos e reprovava há bastante tempo. Desde que eles eram jovens, eles aproveitavam o status da família, que acabou sendo muito alto, eles acabaram sendo respeitados em muitos lugares e abusando disso. Então o que eles faziam? Eles faziam uma coisa que irritava muito as pessoas, e talvez fizessem isso também por serem jovens e ver que de repente eles venceram e que aquelas pessoas, elas não eram pessoas muito legais com eles. Então sempre muito bem vestidos, com tudo do bom e do melhor, assim, o pai deles dava de tudo para eles. Eles tinham muitas vezes coisas que os amigos aí de escolas particulares, de lugares ali importantes não tinham, e isso dava para eles ainda mais status. E isso fez com que eles tivessem muitos amigos que eram brancos, e eles promoviam festas quando eles eram mais jovens, interraciais. Era assim que eles conheciam as festas. Pessoas de pele negra e pessoas de pele branca. E isso era uma coisa que todo mundo via com péssimos olhos, principalmente porque ali aconteciam muitas coisas que, enfim, a sociedade reprovava. Eram festas regadas a álcool e também algumas substâncias ilícitas. E isso chamava muita atenção quando as horas avançavam e tudo ali virava uma baderna.
E vocês podem imaginar um monte de jovens com a cabeça, enfim, bem, né, fora do lugar, e acontecia de tudo, incluindo ali uma mocinha que acabou saindo dessa festa grávida. Então, muitas coisas aconteciam mesmo. Essas festas, elas eram muito conhecidas no lugar e os filhos dele não tinham o respeito que ele tinha. Então, quando ele acaba falecendo, as coisas mudam um pouco, a casa começa a ficar maltratada, porque também já não tem mais tantas pessoas importantes querendo fazer negócio com os filhos dele. Então o John, ele era um elemento muito importante nisso. A esposa do John, ela era quase um elemento inexistente no meio do negócio, ela não se metia no negócio, ela foi colocada, né, de canto junto com a filha, e eles só observavam. A questão toda foi que os filhos, eles foram cada vez mais perdendo ali a mão, e conta-se uma história em um dos canais que eu acabei vendo ali o pessoal entrando, que são esses canais paranormais. Eu gosto de assistir porque você consegue ver, né? Então não tem muitas imagens internas, e nesses lugares eles vão visitar, então acaba filmando a parte interna. Eu vou deixar aqui no comentário fixado um link aqui de um canal que acabou indo nesse lugar e tem experiências e tal, algumas eu vou relatar aqui. Só que tudo começou a ficar muito assim, baderna mesmo, começou a ficar muito bagunçado, já não era mais o que tinha sido no passado, e eles tiveram que lidar também com uma coisa chamada concorrência, né? E aquilo tudo começou a ficar totalmente ali estragado, porque parando, né, as manutenções, eram coisas muito específicas. A sala egípcia, por exemplo, demandava muito cuidado. E eles também diziam que os meninos ali faziam muita bagunça e geravam muita violência no lugar, o que acabou afastando também as pessoas. Enfim, com o tempo, né, e o falecimento do John, a reputação já não sendo boa, o lugar ele foi perdendo também os seus clientes, e de uma hora para outra, parece que em 2005 ela para de funcionar. Mas será que foi assim que aconteceu? Porque não é bem o que parece. Vamos lá. O lugar teria fechado porque, primeiro, a reputação já não estava boa e foi piorando com o passar do tempo, e também com a chegada de outras empresas. E os filhos também, um dos filhos, o mais velho, fazia muita utilização e já fazia há muito tempo utilização de substâncias ilícitas e teve alguns problemas com a polícia. E um certo dia eles contam, né? Conta-se, porque eu não encontrei documentos, mas conta-se. O filho mais velho dele teria falecido no ano de 2002 e ele já era uma figurinha carimbada pela polícia. Ele gostava de dar uma afrontada na polícia também. O que acontece é que um dia ele vai estar no shopping e a polícia meio que vai abordar. Eu não sabia que a polícia andava assim pelos shoppings, nesses lugares assim, sinceramente achei estranho. Eles falam polícia, também não sei se foi um segurança, pode ter sido um erro de tradução, algo, né, semelhante a isso. É que ele roubou uma jaqueta de couro de uma loja, coisa que absolutamente ele não fez, tá? Até os próprios responsáveis pela loja dizem que aquilo não era verdade e que sim, ele já tinha uma rixa antiga, né, com esses policiais. E aí os policiais fazem o quê? Jogam ele no piso, que seria de granito, e quando ele cai no piso com pouco uso de força que eles empregaram no golpe, o homem bate a cabeça, então, nesse piso e acaba sendo internado. Ele fica inconsciente, ele vai ficar internado um bom tempo no hospital, mas vai acabar falecendo. Então é assim que o filho mais velho, então, do John também perde a sua vida. Desse dia em diante, eles dizem que a filha, né, do John, ela teria mudado, ela teria ficado uma pessoa mais observadora, olhando bem como as atividades da casa estavam funcionando, e talvez ela fosse percebendo que ela seria a maior prejudicada em toda aquela situação, porque os irmãos faziam tudo o que queriam, enquanto não era a mesma situação para ela. Então, quando ela verifica que todo mundo está se dando bem, todo mundo está tirando o seu dinheiro, o que ela vai fazer? Ela vai ligar para diversos clientes, o lugar já estava numa situação tão péssima antes de 2005 que eles já não tinham mais clientes. Então ela começa a ligar para todos os antigos clientes, oferecendo aquele serviço que o pai teria inventado uma época e que deu muito certo, que foi do pagamento antecipado, como se fossem ali parcelas. E ela consegue reunir um grande número de pessoas que teriam pagado pelo menos a primeira parcela, então, desse combinado, porque ela disse que o lugar estava passando por reformas. Logo, as pessoas acreditaram, ela não era uma pessoa assim, né, tão ligada aos irmãos, então ela disse que ela que ia passar a tomar conta do lugar e que eles podiam ficar tranquilos e todos os documentações de contratação seriam entregues.
E nessa hora o que acontece? Ela junta todo o dinheiro que ela recebe ali, em poucos dias ela junta centenas de milhares de dólares e acaba fugindo para a Flórida. E ninguém mais sabe o que aconteceu com ela. E aí quando a funerária fecha em 2005, o lugar fica abandonado, porque ninguém vai chegar ali. Ela não ia aparecer lá, porque ela sabia que ela podia até ser presa, ela deu um golpe. Então ela ficou com medo, não voltou e parece que o lugar ficou ali meio que, né, fica em espólio, ninguém sabe para quem vai, ninguém sabe quem vai assumir. A funerária vai começar a ganhar a capa de várias revistas, jornais, ele vai começar a aparecer na imprensa porque diversos moradores vão começar a relatar coisas que já vinham acontecendo desde antes, mas que não eram faladas porque sempre tinha um integrante da família morando na casa. Quando o lugar passa a ficar abandonado, algumas pessoas tentam invadir o lugar para poder morar. Pessoas em dificuldade que não tinham onde morar, o lugar era muito grande, tinha muitos quartos e era uma funerária, mas e daí a pessoa quer um teto, né? Então eles começam a ir para esse lugar, isso depois de 2005, quando o serviço ele é encerrado. E as pessoas começam a dizer que não conseguem ficar na casa, que a casa é muito assombrada, que eles escutam berros, eles escutam choros, eles escutam todo tipo de movimentação durante a noite e que tem um homem que comanda todos esses espíritos, essas coisas que ficam ali rindo, muitas vezes estão tristes, alguns aparecem chorando, alguns escutavam ali risos de criança e até eram ali jogados pedras neles, é como se voassem pedras ali do lugar. E eles ficavam apavorados e saíam correndo. E normalmente eles viam próximo a uma escada um homem, assim, homem de corpo inteiro mesmo, eles conseguiam ver perfeitamente um homem de terno. Quando todas essas coisas começam ali, né, a acontecer com os moradores ali que estavam sem casa, né, eram pessoas em situação de rua, então essas pessoas não tinham muita voz, mas elas começam a contar para outras pessoas, jornais, revistas e vários tabloides aí começam a noticiar, alguns confiáveis, outros pouquíssimo confiáveis, até que no ano de 2010, depois de todo esse alvoroço aí, pessoas invadiam o lugar, tinham equipes de pesquisa paranormal que invadiam o lugar para poder saber como é que estava, como é que era, se tinha mesmo alguma atividade paranormal. Alguns se davam muito mal, inclusive, e aí isso também foi parando, as pessoas começaram a tomar um pouco de cuidado. Até que no ano de 2010, quem vai aparecer é um homem chamado Eric Freeman. O Eric Freeman, ele é um líder ocultista que se interessou muito pela energia da casa. Ele disse que aquela casa, do jeito que estava, totalmente depredada, ali bem destruída mesmo, acabou ficando bem assim zoada a casa. Ele disse que ele ia comprar aquela casa, reformar aquela casa inteira, porque aquela casa era única. Era uma casa cheia de símbolos canalizadores de energia e que também era um lugar que tinha uma beleza arquitetônica incrível. Então ele decide reformar o lugar. Ele começa a reformar o lugar e junto com essa reforma ele continua tocando também ali o grupo dele. Então ele era o líder, ele era um líder ocultista, tem outras pessoas ali que ele lidera. Então ali aconteciam os encontros, né? Os encontros ocultistas junto com o processo ali todo de arrumar esse lugar que seria bem caro para arrumar tudo isso. Então provavelmente é um cara rico. Acredito que ele fez apenas pela beleza e energia. Até pode ser, mas depois as coisas elas caminham para outro lugar, porque veja, ele sempre colocou que as pessoas como ele e que eram da religião dele, uma pessoa que era ocultista da vertente dele, não acredita em espíritos, mas que ele começou a ver sim muitos espíritos naquele lugar, coisas que ele não podia explicar. Então ele começou a sentir por aquele lugar uma certa vontade de deixar como está. Então ele queria manter tudo como se fosse original, como se o John ainda estivesse vivo e estivesse mantendo aquele lugar ali na mais perfeita ordem. Mas ele não tinha ideia no início do que ele ia fazer com a casa. Ele fazia as reuniões ocultistas ali, algumas pessoas diziam que isso ajudava, né, na canalização da energia e que ele usava a energia do lugar para fazer rituais ali dentro, só que no fundo ninguém nem sabe o que acontecia lá dentro e nem sabe se acontecia alguma coisa lá dentro. Ele também cria uma página no Facebook que existe até os dias de hoje, onde você pode relatar tudo que você já viu, tudo que acontece na casa, e o nome disso, gente, é marketing. Por quê?
É uma época, tá? 2010 foi uma época onde as pessoas saíam caçando lugares potencialmente mal assombrados para transformar em negócios muito lucrativos. A gente já conseguiu ver aqui no próprio canal diversos grupos de pesquisa paranormal que acabavam comprando, né, os lugares que investigavam para poder transformar aí em lugares turísticos, no turismo sobrenatural, e também gera bastante dinheiro. Muitas equipes de pesquisa paranormal começam a ir atrás dele também para pedir para passar ali alguns dias na casa, o que é muito interessante para ele. Eu não sei se essas pessoas elas pagam para poder passar dias ali na casa e olhar melhor e ter as suas experiências sobrenaturais, mas mesmo que elas não paguem, esses episódios que são montados, eles acabam indo para algum lugar, eles acabam indo para uma série de TV, eles acabam criando um certo marketing também, né, para essa casa, e que depois também vai virar o quê? Um lugar para passeios turísticos sobrenatural. Então isso também é uma coisa que você para e pensa, bom, será que é de fato assombrada ou é um bom negócio? Porque ele já tinha uma fama, então ele de repente pode ter sido esperto a ponto de deixar, né, a cabeça das pessoas criar o que quisesse. Por quê? O homem continuava sendo visto, tá? Este homem de terno continuava sendo visto, e aí alguns diziam que era o Sr. Frederick, outros diziam que era o John, então não dava para saber, porque eu também não vi nenhuma descrição de que ele era de um jeito ou ele era de outro. Diz um homem de terno e voz grossa, porque parece que em algum momento parece que ele briga como se estivesse expulsando as pessoas de lá. Existem momentos que parece que ele tá brigando com mulheres, então assim não dá para saber de fato quem é o homem de terno. E diversas equipes paranormais então começam aí nesse lugar para ver se tá o homem de terno, que é o caso do canal que eu vou deixar aqui embaixo, que eu vi ali muitas coisas acontecendo, achei interessante, mas é um canal de pesquisa paranormal, então eu acho que o trabalho deles está aqui, acho que não custa estar em inglês, mas é só vocês colocarem no automático, na legenda automática, e vocês conseguem assistir. E outros grupos também, e pessoas conhecidas no ramo, como por exemplo o caso do Rick. O Rick ele vai em muitos lugares, eu já fiz alguns casos que o Rick mostrou como era por dentro, e no vídeo do Rick já dá para você ter uma ideia melhor dos elementos, né? Porque esses vídeos muitas vezes estão muito escuros, você não consegue ver muita coisa. Quando é de investigação paranormal, eles fazem à noite. Então já o Rick é durante o dia, você consegue ver bem. Eu acho até que dá muito mais medo, porque é uma casa muito alta, assim, ela tem paredes muito altas, é uma casa muito estranha. E eles dizem que tem, assim, atividades em lugares muito pontuais, que é o caso do salão, que eles chamam de Salão Azul das Nuvens, que é um salão que eles costumam ali ter muitas experiências sobrenaturais, e também banheiros, e também tem o lado ali que eles usavam como se fosse um porão, onde possivelmente era ali que eles faziam a preparação dos corpos, tá? O que tudo indica seria ali, normalmente, pelo menos nas casas funerárias que tem pessoas morando, é sempre no porão. Eric Freeman, ele diz que junta todos os elementos, né, que o Frederick acabou colocando na construção da casa, que ajudava a aprisionar energias ali para, enfim, os rituais que ele ia fazer. E quando aquilo é transformado numa funerária, olha só, né, quanta energia poderia ficar retida naquele lugar. E depois tinham as atividades que iam acontecendo, que não eram atividades que traziam, assim, energias tão boas, né? Atividade ali de álcool, né? Atividade de diversas coisas, acho que vocês já imaginam. Tem alguns inferninhos ali entre os anos 20 e os anos 30, então muita coisa pode ter acontecido nesse lugar, retendo ali energias bem ruins. Tem um cara também que diz que aparece, um homem que eles costumam ver, que é um homem bem pesado, que eles dizem que aparece sem roupa, e é uma sensação muito estranha, porque ele é um cara que mexe com os sentidos da pessoa. Então se você vê esse espírito, você fica com os seus sentidos totalmente ali, você não sabe mais quem são seus amigos, quem não são, é como se você ficasse num estado totalmente alterado, né, na sua consciência ali, e você não consegue mais distinguir quem são seus amigos e os seus inimigos, e você começa a ficar agressivo. Então isso é uma coisa também que eles costumam dizer. E já tiveram relatos também de alguns pesquisadores que acabaram sendo possuídos naquele lugar e precisaram se afastar do lugar e depois passar um bom tempo ali remoendo o que aconteceu, porque não conseguiram entender, foram pegos desprevenidos. E é aí que eu me pergunto e vou fazer o meu apontamento. Tudo vai indo bem e é óbvio que nós vamos acreditar que tudo isso é real para que a história fique muito mais interessante, mas a questão toda é a seguinte:
Quando se chamam equipes, prestem atenção, equipes de pesquisa paranormal dessas redes, né, redes grandes e tal, eles servem sim de marketing. Então o que acontece? Quando eles começam a dizer que viram ou que aconteceu tal coisa, dificilmente a gente consegue ver alguma coisa nas câmeras. Essa é a verdade. Então essas coisas elas não acontecem como você quer e a hora que você quer. Esse vídeo que eu tô deixando aqui desse canal, vocês vão ver a forma com que eles falam, né, com os supostos espíritos. Se você é uma pessoa que você diz que você é um caçador de fantasmas, se você é um cara que busca, né, ali alguma interação com o sobrenatural, você devia ter o mínimo de respeito. O homem que aparece nesse vídeo aqui, que acho que é um integrante desse grupo, ele é extremamente desrespeitoso a ponto de falar, olha, você sai do seu quarto falando com o senhor que teria falecido no quarto, né? Então com o senhor John, ele diz o seguinte: se você tá aí no quarto, você mexa aí as suas nádegas e vem aqui para baixo porque você precisa mostrar coisas para mim. E você vê xingamentos, você vê desrespeito e várias outras coisas que nem são ali muitas vezes filmadas. Só que a questão toda é que não é uma equipe, nem duas equipes, nem três equipes, e isso também ajuda a alimentar, para de ser alimentado. Então lugares assim, quanto mais pessoas estão procurando coisas, buscando supostamente respostas, quando a gente sabe que não é verdade, o que eles estão buscando é uma experiência. E o problema é quando eles encontram, acabou vendo alguma coisa e ficou, sei lá, fora de si, ou não consegue acreditar, não consegue superar. Vocês acreditam mesmo que esse cara tá atrás de alguma coisa? Porque supostamente você achou, você saiu para procurar e você encontrou, você devia ficar feliz e não ali traumatizado, né? Seria mais ou menos isso. Então tem um cara que teria visto ali uma cena muito bizarra, que teria acontecido com os espelhos. Eles têm muito medo dos espelhos daquele lugar, porque alguns acreditam que os espelhos eles são capazes ali de reter muita energia de pessoas que falecem, então parece que os espelhos de lá você pode de repente olhar e não é o seu reflexo que você vê do outro lado. E é o que teria acontecido com um dos pesquisadores paranormais também, não desse grupo, mas de outro grupo, e ele teria ficado assim num estado totalmente fora de si por um bom tempo. E aí começam a surgir outras histórias, outros pesquisadores começaram a falar e não eram coisas boas, sempre que eles acabaram passando por situações que duraram um pouco mais do que o tempo que eles passaram na casa. Mais uma vez, levaram com você experiências e muitas vezes energias, né, para fora de um lugar que não deveria estar sendo ali filmado, pisado, enfim, devia estar lá quieto e transformar aquele lugar num lugar de repente mais tranquilo, com alguma coisa mais bacana para tentar mudar a energia daquele lugar, mas não, ele vai continuar sendo explorado para fins ali, né, totalmente sobrenaturais e sendo ali provocado o tempo todo. Se a gente parar para pensar que pode existir esses espíritos nesses lugares, que essas pessoas estão perdidas, que essas energias ficaram presas, eles estão sendo desrespeitados dentro da própria casa, seria mais ou menos isso. Pessoas estranhas chegando e falando com eles e ninguém nem sabe, né? Muita gente diz que alguns deles não sabem nem que se foram, né? Não é o que a gente costuma ouvir sempre, as pessoas ainda não têm consciência que se foram, pensando que são espíritos que estão perdidos ou alguma coisa assim. Imaginem, além de perdidos, eles estão também ofendidos. Então isso é uma coisa que não é nada legal. Então, uma dica que eu dou é: querem conhecer, querem visitar? Esses passeios são feitos em todo Halloween, tem passeios que são feitos para você conhecer a casa, sentir a energia da casa, ver se você consegue ver alguma coisa. Existem passeios guiados, existem passeios para ver a arquitetura do lugar, mas a gente sabe que o intuito das pessoas que vão lá não é ver a arquitetura, é ver de fato se consegue sentir, ver se é tudo isso mesmo, se o lugar é assombrado mesmo. Se você tiver vontade, você pode procurar esse lugar e fazer ali uma reserva para o seu passeio. Mas eu já aviso, tá, que tenham bastante respeito, porque a gente não sabe de fato com o que está lidando. Então, o lugar ele foi de loja e retiro maçônico para depois uma funerária, para agora, né, no momento, um lugar que foi comprado para ser preservado, para que as pessoas possam ter experiências assustadoras. Eu peço a vocês que coloquem aqui nos comentários um tema, tá, para a próxima semana. Pode ser um tema assustador, pode ser um tema histórico, fica a critério de vocês. Coloquem aqui embaixo e aí, de acordo com os comentários que estiverem aqui embaixo, eu vou tentar trazer o vídeo aí para vocês. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.